Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso terceiro vídeo sobre o quadro Técnicas e Cognitivas e Comportamentais, e hoje vamos falar sobre a técnica denominada reatribuição, né? Vocês também podem estar encontrando ela, pessoal, na literatura, como gráfico em forma de pizza, né? Mas uma linguagem mais popular aí também. E essa técnica ela é bastante utilizada em quadros de TEPT, em quadros de ansiedade também, quadros de depressão. Eu espero que possa aí estar colaborando no atendimento clínico de vocês. Então, eu sou o psicólogo Matheus Vinícius de Oliveira e hoje vai ser esse o nosso tema aí do nosso quadro, né? Bom, primeiramente, pessoal, antes da gente falar da reatribuição, a gente precisa entender um pouco, né, o que que é atribuição. Então, vamos dar continuidade. As atribuições, pessoal, são significados que as pessoas dão a eventos em suas vidas, né? E se a gente for ver, a gente está o tempo todo atribuindo, né, significado às coisas que estão acontecendo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no trabalho, no namoro, né, no casamento, com colegas de trabalho, a partir de uma discussão. Tudo isso a gente vai estar atribuindo significados, né? Então isso é algo recorrente, a gente sempre está fazendo atribuições. E a reatribuição, pessoal, a técnica, né? Então, o que que ela consistiria se a gente fosse fazer um resumo, sabendo que essa é a atribuição? A reatribuição, pessoal, seria eu retribuir os significados, né? Eu reatribuir, melhor dizendo. Ou seja, eu, de certa forma, mudar os significados que eu estou dando para aqueles eventos, né? E bom, significados são passíveis de mudança, uma vez que são ideias, né, que a gente vai tendo sobre determinados eventos, e ideias são passíveis de serem modificadas, né, através de técnicas, através de diversos eventos, através de livros, filmes, psicoterapia, né, a gente está sempre ressignificando, atribuindo novos significados. Então, guardem isso. Basicamente, a técnica da reatribuição é eu ressignificar, trazer um outro significado para os eventos que estão ocorrendo na minha vida, né? Ou na vida dos nossos pacientes. E sabendo que isso pode ser modificado, pessoal, que são ideias, né? Consequentemente, vai levar a uma reestruturação cognitiva, né? E, consequentemente, a uma maior flexibilidade cognitiva quando a gente faz isso. E, basicamente, pessoal, quando a gente fala de uma reatribuição, existem três dimensões de atribuições que a gente deve estar com os nossos olhos bem abertos assim, né, na nossa prática clínica. Eu vou estar exemplificando com vocês através de pacientes, né, deprimidos. Então, algumas dimensões, né? A gente pode até ver elas por meio de um contínuo. Por exemplo, a questão do interno versus externo. Então, pessoas deprimidas tendem a internalizar a culpa ou responsabilidade por resultados negativos, enquanto as pessoas não deprimidas fazem atribuições equilibradas, né? Ou externas. Ou seja, o que que isso significa? Isso significa, pessoal, que muitas das vezes um estilo de atribuição, né, que muitas das vezes não saudável em pacientes deprimidos seria isso. Acontece um determinado evento na vida dessa pessoa, né, a morte de um ente querido, como uma mãe, um pai, e aí ela fala, bom, a morte dela foi devido a mim. Isso foi 100% culpa minha, né? O relacionamento terminou, foi só por minha culpa, né? Eu não me aguentava, fui eu a culpada. 100% por culpa minha, não tem nenhum fator que dá para considerar. Isso foi eu. Então a pessoa sempre considera a si mesma, pessoal, como a culpada, né?
ao invés de verificar outros fatores para além desse, né, no meio. Então, guardem aí, interno versus externo. É um estilo de atribuição. Um segundo estilo de atribuição que a gente vê, né, é o geral versus específico. Novamente, na depressão, as atribuições serão mais provavelmente devastadoras e globais do que específicas a um defeito, falha ou problema, né? Ou seja, vamos supor assim, que um relacionamento, né, acabe terminando. Provavelmente, né, o que a gente vê ali como uma distorção que acontece, né, seria o seguinte: através daquele relacionamento específico, aquela pessoa específica, ocorre uma generalização. As pessoas não são confiáveis, né? Todos os homens são imprestáveis, todos os homens são inúteis, é, eu vou ser feliz sozinha, né? Acaba se tornando algo muito generalizado através de uma situação específica, né? Então a pessoa ela tende a generalizar, pegar aquela situação e generalizar para o todo, né? E isso, consequentemente, não é algo saudável, né? Isso vai impedir ela de entrar em um novo relacionamento, vai estar impedindo ela conhecer pessoas novas, né? Enfim. Um outro, então guardem aí, geral versus específico. São outros estilos de atribuição, né, que a gente vê. E o terceiro e último é o invariável versus o variável. Então, pessoas deprimidas fazem atribuições que são invariáveis e prevêem pouca ou nenhuma chance de mudança. Por exemplo, nunca mais vou encontrar o amor. Em contraste, né, pessoas não deprimidas têm mais probabilidade de estar pensando, bom, isso também vai passar, né? Como foi em relacionamentos antigos, enfim. E o invariável versus variável, pessoal, consiste muitas das vezes nessa questão da, olha, essa é uma situação que é possível de mudar, né? Não é algo assim que vai durar para todos sempre. Mas muitas das vezes, na depressão, a gente percebe isso, né? Então, olha, até nos termos que são muito frequentes, olha, nunca vou ter um grande amor na minha vida, isso nunca vou passar, não vou ser ninguém, né? Então são termos muito absolutistas também. São situações que parece que a pessoa coloca ali como não são passíveis de mudanças, né? E consequentemente a isso, a pessoa vai ficando mais e mais deprimida, com a maior passividade, verificando ali uma maior falta de controle, né? E aí também a gente vai vendo aí alguns sintomas da depressão. Então, basicamente, quando a gente fala em atribuição, né, pessoal, a gente está falando em três contínuos, né, o interno versus externo, o geral versus específico, o invariável versus variável. Basicamente, não sei se vocês notam aqui, pessoal, a gente está fazendo um pouco de uma polarização, né? Estamos falando do não saudável e do saudável assim, né? E que geralmente ali a gente está procurando um meio termo entre essas dimensões ali, que seria o saudável, né? Correto, então. Visto que também, se a gente for analisar pelo outro lado, o extremo, né? Muitas das vezes também não significa uma pessoa 100% saudável, né? Bom, e aí podemos dar continuidade, pessoal, então. Eu peguei aqui para a gente estar ilustrando uma pequena vinheta, né, do livro Aprendendo Terapia Cognitivo-Comportamental, né, um guia ilustrado do Wright, Basco e Taze, para estar ilustrando um pouco o nosso embasamento do que é retribuição, né? Então, o terapeuta começa questionando quanto você se culpa pelos problemas de sua filha agora, né? E aí a paciente respondeu, muito, provavelmente em torno de 80%. Eu nunca deveria tê-la apoiado naquela ideia de ir para a faculdade. Ela enlouqueceu lá e desde então não é mais a mesma. Eu sabia que casar com Jim não era uma boa ideia. Eu deveria ter dito a ela o que eu pensava sobre ele. Eles não têm nada em comum, né? Então, olha, pessoal,
verifiquem assim, né, o quanto ela atribui, né, essa paciente, a culpa em si mesma, a questão daquelas dimensões que a gente falou, o geral versus específico, invariável versus variável. Prestem atenção e tentem colocar isso que eu acabei de mencionar aqui para vocês estarem compreendendo, né? O terapeuta respondeu: verificaremos toda essa culpa que você está pondo em você mesma mais tarde. Mas agora você pode fazer uma marca, né, no gráfico para mostrar quanto você acha que é responsável pelo problema? E aí a paciente fez lá uma marca, né, em torno de 90%. Bom, terapeuta, está bem. Agora vamos tentar pensar qual seria um grau saudável de culpa, onde você gostaria que a marca estivesse no gráfico, né? Bom, eu sei que me deprecio demais, mas acho que deveria tentar ajudar e deveria assumir alguma responsabilidade disso, né? Provavelmente em torno de 25%. Então, essa também é uma forma de vocês estarem utilizando uma reatribuição, né? Então, coloca ali, por exemplo, o grau de responsabilidade que atualmente isso tem e qual que seria o grau desejável, né? É uma forma de vocês também estar criando um mecanismo visual que eu vou estar explicando no próximo slide, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Trouxe só essa vinheta para vocês estarem identificando aqui como tá, né? Aonde que tá isso, assim, como que isso que aparece na prática clínica, né? E basicamente o que eu quero que vocês guardem seria aqui. Olha, um evento que ocorreu com essa paciente ali e que muitas das vezes ela está vendo isso de uma forma distorcida, um evento que, né, muitas das vezes isso tem mais relação com diversas situações, que é com a filha, com a decisão dela, enfim. Mas ela atribui a ela a responsabilidade, né? Ela deveria ter dito aquilo e mudaria o rumo da história, né? Enfim, isso então a gente pode estar flexibilizando essa ideia, lembrando sempre que a gente tem que ver se há uma cognição quente, se está carregado emocionalmente, né? Visto que a gente vai ter uma maior chance de sucesso e de estar flexibilizando, né? Se tem esse pré-requisito aí, eu falei. Tá. E aí, pessoal, vamos para o próximo slide. Basicamente, o que eu quero que vocês guardem, né, com relação à reatribuição, assim, né? Quando vocês forem utilizar essa técnica, pessoal, é interessante vocês fazerem ela através de um gráfico de pizza, ou se vocês quiserem, pode fazer numa forma, né, de uma tabela, que também é bem ilustrativa. Mas o mais importante disso é que o paciente tem que estar visualizando ali, né? Tem que ter algo visual ali, né? Fica mais fácil de fixar do que simplesmente ficar falando. Então vamos pegar, por exemplo, pessoal, um caso de uma paciente que ela ficou deprimida após o término de um relacionamento, né? E bom, e aí ela fala: "Não, foi 100% fui eu, assim, sabe? Foi 100% culpa minha que ele terminou assim, né? Ele se relacionou com uma outra pessoa, tal, e nossa, foi horrível, foi 100% por culpa minha". E aí, a gente pode ir fazendo, pessoal, né, vendo que assim, ela está muitas das vezes fazendo algo, olha, está atribuindo algo que tem diversos fatores 100% a ela, a gente vai redistribuir, né? A gente vai fazendo brainstorm e vai redistribuir e encontrar outros fatores, né, de forma colaborativa, juntamente com a paciente, para a gente estar vendo. Será que é 100% ela, né? Então, no primeiro momento, a gente vai ver um gráfico cheio ali, né? Então, o eu é 100%. E aí a gente vai fazendo brainstorm, vamos citando diversos eventos. Então, por exemplo, a questão do destino, né? Bom, você acredita que o destino, você acredita em força do destino e tudo mais? Ah, verdade, né? Tipo, talvez, sei lá, deveria ter um outro ali relacionamento, talvez ele não era o par ali do meu sapato. Eu acredito sim que o destino pode ter uma importante influência nisso tudo. Ah, então quanto o destino representa para você em porcentagem? Ah, 20%. Ok. Então a gente vai lá, né, e já vai ali também diminuindo a porcentagem. Então não é 100%, né, pessoal? O ex-namorado, né?
o fato do seu ex-namorado, características da personalidade dele, comportamentos dele, né. Ele também ali teve uma importante as brigas que as coisas que ele constantemente implicava com você, né. Você acha que isso tem uma parcela também no término de um relacionamento, assim, para ter acabado? Ele teve uma culpa nisso? Ah, verdade, né, eu não tinha pensado nisso, em todas essas questões que mencionou. Então, meu ex-namorado, posso colocar lá que teve 20%, né. Bom, e a amante dele, né, o fato dela ter ali aparecido na história, o fato dela ter se aproveitado, mesmo sabendo que ele estava em relacionamento, né, e tudo mais, depois você ficou sabendo disso. Ah, bom, a amante dele, realmente, isso é algo foi grave, assim, eu acho que ela teve bastante, ela poderia ter evitado isso, porque ela foi se relacionar com ele. Então, assim, no término de relacionamento, ela teve ali 30%, né. E aí um outro fator também, os pais do ex-namorado, então, eles chegaram, eles mencionaram, assim, logo que vocês começaram a namorar, eu me lembro que você ter comentado, né, de que olha, eles não eles tinham um ideal ali de pessoa, né, que muitas das vezes é um ideal que não compartilhava, assim, não batia com o que você pensava sobre, né, e eles ficavam fazendo a cabeça, assim, você já ouviu diversas discussões lá na casa deles, que eles esperavam uma outra pessoa, tal, e tudo mais. Quanto isso representaria? Bom, em torno de 20%. Então, pessoal, aqui eu dei um exemplo de alguns questionamentos, né? A gente pode fazer esse brainstorm ali, aqui ele já está completinho para a gente. Mas aí vocês percebem que eu fui fazendo brainstorm e citando diversos elementos com a paciente e, consequentemente, fui redistribuindo. Então, algo que era 100% se tornou ali 10%, né? Eu dividi entre outros fatores. Então, essa é a finalidade, né? Então, dessa forma, na hora que eu vou olhar, não foi 100% por culpa minha que teve o término de um relacionamento. Olha, foi devido a questões do destino, foi devido a características do meu namorado, a intervenção de uma amante, aos fatos dos pais não terem gostado, enfim, né? A gente colocou diversos aí elementos, né, eventos que foram significativos aí para o término de um relacionamento. E não apenas um ali, né, como um todo. É uma visão muito absolutista e que não nos leva a lugar nenhum, né. Então essa é a dica, pessoal. Façam através essa representação de uma reatribuição, utilizando uma tabela, utilizando um gráfico, né. Podem optar por um, por outro, e é sempre mas o mais importante é que tenha ali uma forma do paciente estar visualizando isso. Sempre depois perguntar: olha, olhando esse primeiro momento que você colocou 100%, e agora? O que que te leva a concluir com relação a isso, né? Foi 100% devido a você? Teve outros elementos? O que que você conclui? E aí a gente vai vendo que uma outra técnica que a gente está implementando é a geração de alternativas racionais ali para aquilo, né? Então ele vai ver que, olha, tem inúmeros fatores ali que estão ali imbricados, né? E não somente eu como um todo. E muitas das vezes a gente pode até quebrar esse eu que a pessoa coloca, pessoal, em comportamentos, né? Diferenciar, por exemplo, o eu da maneira como eu me comporto, né? Que são coisas totalmente distintas também. Bom, então, pessoal, hoje o tema foi sobre a reatribuição. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da temática, né? Na próxima semana a gente não vai ter canal aqui, mas na outra eu já vou retornar, né, para o conteúdo aqui, né, do canal. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Desejo para vocês aí um feliz Natal, né? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo, né, e dá um joinha aí. E para quem não está inscrito no canal, peço que se inscreva aí, ok, pessoal? Os slides também vão se encontrar na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu?